Olha, meus amigos, o Juventude empatou em 2-2 com o Esportivo em Bento Gonçalves, num jogo que não é fácil de ser analisado. Não é fácil no aspecto de ter uma interferência direta da arbitragem no resultado final da partida. O Juventude precisava vencer o Esportivo para ficar numa condição melhor de classificação. Ele entraria no G4, sabendo que tem o jogo do Caxias no dia seguinte, na noite da terça-feira, contra o Ipiranga, e o perdedor do jogo continuaria ao final da rodada atrás do Juventude. E o Juventude teve tempo de trabalho pós-eliminação na Copa do Brasil para o Vila Nova. Teve cerca de 10 dias, e a gente dá um desconto de que nem todos os dias o treino se dá em campo. Às vezes o treino se dá no que alguns gostam de chamar de pijama training, fazer os caras descansarem do desgaste e tudo mais. E o Juventude, de fato, teve uma melhora em relação ao Juventude de antes da parada. Eu até acho que não foi uma melhora tão expressiva quanto poderia ter pela qualidade técnica que tem. Mas fez o suficiente para jogar melhor, para produzir mais ofensivamente do que o Esportivo e para ficar com os 3 pontos. E por que não ficou? Porque o senhor José Eduardo Causa, o assistente número 1, teve uma noite desastrosa na Montanha dos Vinhedos. Primeiro, aos 2 minutos de jogo, validando um gol com a mão, marcado pelo Júnior Alves. Lance dele, do Bandeira, que não viu o Júnior Alves tocar com o braço direito na bola para empurrar para a rede. Bom, desgraça pouco é bobagem. No segundo tempo, quando o Juventude já havia feito 2 gols e sofrido também o segundo gol do Esportivo, um belíssimo gol marcado pelo Wesley, e o mesmo José Eduardo Causa dá um impedimento completamente equivocado do lateral esquerdo Alisson, que cruzou a bola para um golaço na conclusão do Wesley. Então, quando eu falo de um gol mal validado do adversário e um gol mal anulado do Juventude, eu falo de uma interferência direta da arbitragem no resultado do jogo. O Juventude tem, sim, muito que reclamar do trabalho do José Eduardo Causa. O próprio Lucas Horn também teve um lance no primeiro tempo em que ele ficou de costas, o Juventude estava indo para o ataque, fez a marcação de um gol, mas aí fica-se o desconto que ele apitou antes da conclusão da jogada. Acho que ele ficou resenhando demais numa jogada em que ele deveria simplesmente ignorar as reclamações do Esportivo, que queria uma bola para si no ataque que não tinha sentido, e deixar o jogo prosseguir. Mas tudo bem, esse é um lance discutível, a gente não pode botar na conta do árbitro assim. Agora, o José Eduardo Causa mexeu na história do jogo. O Marquinhos Santos colocou o Juventude com o melhor 11 titular. Eu acho que a posição do Castilho ainda tem que ser um pouco revista. Não senti ele tão à vontade, e quando ele ia mais para o meio campo, produzia mais. Fez um gol de centroavante até o Guilherme Castilho. Tinha momentos do primeiro tempo que ele apagava, mas no segundo tempo parece que ele se encontrou um pouco mais. O grande quê do Marquinhos do jogo foram as alterações. Primeiro, que ele demorou muito para mexer. Segundo, que ele mexeu trocando volante por volante. E no finalzinho do jogo, botar o Grampola aos 46 é para quê? Para o Grampola fazer o que o Juventude estava com dificuldades de fazer a partir daquele terceiro gol que foi mal anulado? Não, né? Tinha que ter colocado o rapaz com tempo de jogar, ou então não colocado. Juventude demorou para mexer, e quando mexeu, o Marquinhos deixou uma gororoba em que de vez em quando era o Roberto, lateral direito, daqui a pouco estava o Alisson, lateral esquerdo, jogando ali, e se desorganizou por completo no final. Esteve mais longe, até eu diria, na reta final do jogo, de fazer o terceiro gol Juventude. Empate é ruim, empate é um mau resultado, e o Juventude, embora tenha evoluído, embora tenha melhorado, eu acho que continua sendo aquém do que deveria ser um time de Série A jogando o Campeonato Gaúcho. Vai para a última rodada, esperando a combinação de resultados, e talvez a parte mais difícil da equação, que o seu resultado ajude. É muito pouco, eu repito, para um time de Série A jogando o Gauchão.